Senhor Jesus, meus amados irmãos, é um prazer enorme, uma satisfação poder voltar a esse canal para sempre estar transmitindo uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, né? E então é muito bom estar falando para vocês a respeito da palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai falar de forma tremenda a sua alma. Fique aí conosco nesse canal, não saia daí, né? Se inscreva, né? Acione aí o sininho de notificação e nos siga aí, que Deus sempre nos dá uma palavra, nos dá algo para estar transmitindo para vocês. E eu quero já iniciar aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 25, que nos fala assim, a parábola do bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: como está escrito na lei? Como interpretas a isto? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Pois, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tudo de igual modo. Maravilha, né, irmãos?
os homens, na época de Jesus, os doutores da lei, os conhecedores, intérpretes da palavra de Deus, sempre queria testar a Jesus de alguma coisa, de alguma forma, colocar ele à prova de alguma coisa. Sempre as pessoas, porque eles não acreditavam que Jesus, ele era o enviado de Deus, né? Então eles não, e ainda que acreditassem, eles não acreditavam. Ainda que acreditassem, eles não aceitavam, melhor dizendo. E eles sempre estavam fazendo algum tipo de pergunta para Jesus. Numa outra passagem, alguém chegou para Jesus e falou assim: nós devemos pagar o imposto a Roma? E Jesus já conhece, Jesus conhece no teu pensamento. Jesus conhece. Jesus conhece o que você está pensando aí. Jesus conhece que você está guardado no íntimo do teu coração, e que às vezes você não fala para ninguém, mas você fica ali e você acha, é só eu sei, ninguém sabe, mas Jesus conhece, não tem como. E aquele homem, Jesus, sabendo a malícia dele, né? Jesus, sabendo e conhecendo a malícia dele, falou, pegou uma moeda, né, e falou: de quem que é essa imagem, essa esfinge que está na moeda? Aí ele falou: é de César. Ele falou: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então os homens sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa, mas como, né? De que maneira, né? Você vai conseguir pegar o Pai de toda a sabedoria, o Criador de tudo? Como? Só quem tá louco mesmo. E então esse aqui, ele era mais um desses, né? Mais um desses que ele se levantou, e o versículo aqui é bem claro, fala: com o intuito de pôr Jesus à prova. Então ele falou: que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: como que você interpreta a lei? Porque o grande problema está na interpretação da palavra de Deus, né? O grande problema está na interpretação, como você interpreta a palavra de Deus, né? Como que você desvenda os mistérios escondidos nela. Então Jesus, sabendo que ele era um doutor da lei, hoje está passando muito avião aqui, mano. Parece que os aviões resolveram passar tudo por aqui. Glória a Deus por isso. E tomara que não caia em nome de Jesus também, né? Porque senão já pensou? Misericórdia. Então o doutor da lei, que era o homem entendido da época, ele falou: não, amarás o Senhor teu Deus, né? Porque a lei, na realidade, a lei, os 10 mandamentos, né? A lei de Cristo, ele se resume em apenas 2.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esses dois versículos resumem toda a lei. Então ele resumiu a lei. Ele resumiu a lei. Falou, não, amar a Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala, muito bem, é isso mesmo, né? Porque você falar, conhecer, ler a Bíblia, falar é uma coisa. Agora você praticar a palavra de Deus é outra coisa. Então, aquele homem se levantou e fez outra pergunta, e quem é o meu próximo? Aí Jesus entrou com a história, né? Aí Jesus contou para ele a história do bom samaritano e disse para ele, né, que descia um homem de Jerusalém. Nós vemos aqui que temos aqui 4 personagens, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, né? Que eu não sei por que ele descia essa estrada, não sei se ele morava em Jericó e foi a Jerusalém adorar e agora estava retornando. Não sei se de repente queria dar uma volta em Jericó, né? Mas com certeza era alguém que desconhecia dos perigos da estrada, da descida de Jericó. E tem muita gente, irmãos, que está descendo para Jericó porque desconhece os perigos. Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. E muitos estão deixando a presença de Deus e descendo para Jericó. Uma cidade que conhecida por suas festas, conhecida pelos seus cegos. Tinha vários cegos em Jericó. Tinha vários cegos em Jericó, em Jerusalém. E muitos, olha que interessante, né? Muitos daqueles cegos saíram de Jericó, eles eram de Jericó, mas foram para Jerusalém e alcançaram uma bênção. Muitos foram curados, voltaram a enxergar, e outros querendo deixar Jerusalém para descer para Jericó. O que queria fazer em Jericó? Não sei o que ele queria fazer em Jericó, porque ele estava num lugar que tinha tudo que ele precisava. Porque aonde a presença de Deus está, meu irmão, você tem tudo que você precisa. Se você tem a presença de Deus com você, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Se a presença de Deus está com você, você não precisa dar uma voltinha lá em Jericó. Você não precisa de uma festa do mundo para te alegrar. Você não precisa de um baile funk para te dar satisfação, para te trazer satisfação e prazer. Você não precisa usar nenhum tipo de substância para se afastar dos problemas. Se a presença de Deus
estiver com você, você tem de tudo. Mas aquele homem descia de Jerusalém, veja bem. Esse é um personagem dos 4. Aquele homem descia para Jerusalém, ou melhor, descia para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. Mas no meio dessa descida, os salteadores o pegou. E aqui fala que roubaram tudo que ele tinha. Espancaram ele e deixaram ele meio morto. Quase morto. Então tudo que aquele homem tinha, ele perdeu na mão dos salteadores, porque estava descendo para Jericó. Talvez você está abrindo mão de valores espirituais, de coisas que você antes achava que era o certo a fazer e hoje você já não faz mais, que você abriu mão desses valores. Aquilo que antigamente para você era um absurdo, hoje é normal. Cuidado, você está descendo para Jericó. Cuidado. Cedo ou mais tarde você vai cair na mão do salteador. E eu não estou falando do salteador que vem com a moto, com a mochila do iFood, que vem com o revólver na mão, que aponta para você e fala perdeu, e rouba seu celular, rouba sua carteira. Não é isso que eu estou falando. Não é esse salteador que eu estou te falando. O salteador que eu estou falando para você nessa tarde é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, aquele homem caiu na mão dos salteadores. Eu estou aqui fazendo parafraseando, estou fazendo aqui uma comparação, né? Porque o homem, quando sai da presença de Deus, ele cai na mão do inimigo, e o inimigo faz o que aqueles salteadores fez: rouba a alegria, a paz, rouba a tranquilidade, rouba o amor, rouba tudo que a pessoa tem de bom, né? E como se isso não bastasse, ainda o espanca. Espanca como, não? Mais um avião. Espanca como? Trazendo sofrimentos para a vida dele, desgraça, trazendo tudo aquilo que de tristeza, tudo que é de mal. É isso que o inimigo deseja dele, é isso, é trazer o mal para o ser humano. E quando ele acha um que está se afastando de Deus, aí é que ele gosta mesmo, aí ele espanca mesmo, aí deixa a pessoa morta, aí a pessoa fica meio morto, lembra de Deus, mas não consegue voltar porque está meio morto, está morto espiritualmente. Eu preciso ir para a igreja, mas não vai, não tem força, porque está morto, né? Quando não está meio morto, está morto por completo. Mas como Jesus ressuscitou a Lázaro no 4 dias de morto, sabe de uma coisa? O Senhor Jesus pode te ressuscitar nessa tarde. Se você caiu na mão do salteador, se você caiu na mão do inimigo, se você estava na igreja um dia, se você estava na presença do Senhor um dia, mas por um motivo ou por outro você foi dar uma volta em Jericó, você foi visitar o pecado, você foi visitar o mal, e você caiu nessa descida, você caiu na mão do inimigo, sabe de uma coisa? O Senhor Jesus,
Ele pode te ressuscitar e te dar uma nova vida. Ele não dá aquela vida velha, ele te dá uma nova vida. Uma vida com Deus, uma vida que você tem paz, uma vida que você tem esperança, gozo, alegria. Entendeu? Essa é a vida que Ele tem para você nessa tarde. Então vamos lá continuar. Aquele homem caiu na mão do salteador então e ficou lá caído. Ele rouba o que você tem, vai embora. E descia na mesma ocasião, diz aqui a palavra do Senhor, que descia um sacerdote. Olha que interessante. O sacerdote era o homem da lei da época. Era o homem que ele era responsável de apresentar sacrifícios do povo a Deus. Ele levava a função do sacerdote é levar, apresentar o povo a Deus. Essa é a função do sacerdote. Enquanto a função do profeta é trazer Deus ao povo, a do sacerdote é levar o povo a Deus. Então aquele sumo sacerdote, aquele sacerdote, melhor dizendo, ele descia, mas já tinha acabado o turno dele. Ele já agora estava descendo para o seu momento de descanso, seu momento de lazer. E a diferença, irmãos, do profissional do púlpito e daquele que serve a Deus de verdade, que serve a Deus por amor, está justamente nessa descida aqui. Porque o profissional do púlpito, ele vai olhar para o necessitado e ele vai falar: agora acabou meu horário, estou indo para casa. Outro com certeza vai passar e vai dar assistência. Agora eu tenho que ir embora. Aquele sacerdote já tinha acabado o turno dele. Então, tudo que ele fazia no templo, tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, era dentro do horário de trabalho dele. Fora do horário, ele já era uma outra pessoa. E eu quero fazer menção aqui, eu quero destacar isso, irmãos. Quando você vive uma vida dupla, né? Uma vida dupla na presença de Deus. Você só adora a Deus, você só presta um culto, uma homenagem quando você vai à igreja. Mas o adorador, diz a palavra do Senhor, o verdadeiro adorador, Jesus dizendo para aquela mulher samaritana, né, que ele disse: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Então, muito bem. Não é só naquele momento, quando a sua vida, você vive com Deus. Quando o Senhor começa a correr nas suas veias e começa a fazer morada dentro
teu coração, você vive Deus, respira a palavra de Deus, você vive a presença de Deus. Jerusalém está constante dentro do teu coração. A presença de Deus está constante dentro de você. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, aquele sacerdote desceu e a Bíblia diz que ele passou de largo. Fingiu que não viu. Passou de largo. Mas na mesma ocasião descia também o levita. Então o sacerdote falou assim, bom, que vem atrás aí, com certeza vai ver. É aquilo quando você empurra o problema para o outro, né? Deus, ele te dá capacidade para você resolver os problemas. Não deixe o problema para ninguém, não. Resolva você o seu problema, porque Deus, ele te capacita. Entendeu? Quando você está na presença do Senhor, sabe de uma coisa? Ele te capacita para que você resolva o problema. E se o problema for demasiadamente grande, Ele é o Deus do impossível, Ele resolve por você. Mas ali o problema ele poderia ter resolvido. Porque ele poderia ter ajudado aquele homem. Porque com certeza ele falava de amor lá no tabernáculo, no templo. Com certeza ele falava lá, olha, devemos amar. Com certeza ele falava como o doutor que interrogou a Jesus. E Jesus falou assim, como que você leu o mandamento? Aí ele já, de prontidão, amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então você falar é uma coisa, agora viver é outra história. Então aquele homem não vivia o que ele falava. Então, passou de lá e vamos porque vamos, vida que segue. Atrás veio o levita. Quem que era o levita? O levita era o responsável pela manutenção do templo, pela limpeza, organização, estava em contato direto, com as coisas santas, com a mesa da propiciação, com o candelabro, Ele só não podia entrar no lugar santíssimo, porque lá era só o sumo sacerdote, de uma vez no ano. Mas ele tinha um contato com as coisas de Deus, era uma pessoa preparada e separada para o templo. E então, aquele homem também diz a palavra de Deus que ele passou de largo, ele viu e fingiu que não viu. Também, Mas agora desce um homem, e esse é o nosso quarto personagem. Agora desce um homem, e esse homem, ele não tinha cargo no templo, ele não tinha nem mesmo um contato com o templo, com os sacerdotes. Era um homem que não era nem muito bem quisto pela sociedade judaica, os samaritanos. Mas aquele homem tinha algo que Deus procura no ser humano. É a compaixão pela miséria do próximo. Aquele homem que passou e viu aquele homem caído ali, ele falou, não posso deixar essa pessoa caída, não posso deixar esse homem aqui, ele está quase morto, ele vai morrer aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aquele homem, ele desceu e falou assim, olha,
compadeceu-se dele, vendo. Veja bem que enquanto o sacerdote e o levita, aqui diz o texto que passou de largo, longe, ele nem viu o problema. O samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Passou-lhe perto. E pensou ali os ferimentos, o que ele iria usar nos ferimentos, o que ele iria usar, aplicou o óleo, aplicou o vinho, né? Fez ali as ataduras e levou ele, colocou ele no próprio animal, na sua cavalgadura, no seu animal, e levou ele a um hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, né? Deu 2 denários. Denário era um dia de trabalho. Ele deu 2 dias de trabalho para as pessoas cuidar daquele homem, pelo menos nos próximos 2 dias, né? E falou: cuida dele, se ele gastar mais, eu te pago. Eu te pago. E aqui nós vemos aqui, irmão, 2 mensagens tremendas diante desse homem do samaritano. Primeiro,